Meus queridos e amados irmãos e irmãs, como já nós iniciamos com nosso último vídeo, nos falando sobre este projeto tão belo de nós fazermos a nossas catequeses sobre o Catecismo da Igreja Católica, hoje nós queremos sim olhar a introdução do Catecismo da Igreja Católica, aonde quer nos falar sobre o homem que ama a Deus quando ele se coloca a conhecê-lo. Primeiramente, meus amados, na ordem da criação, Deus criou o homem, primeiramente para amá-lo, glorificá-lo e também participar da sua beleza e participar da sua bondade divina. Santo Irineu de Lyon, esse grande padre da patrística, ele tem uma frase que é bastante conhecida. Ele vai dizer assim, que a glória de Deus é o homem vivo. Então Deus fica muito feliz, porque ele vê que a glória da sua criação, principalmente a maior ato da sua criação, que é o próprio homem, ele foi criado para glorificá-lo e foi criado para também ser esta fonte de vida. E o homem, ele é chamado a amar e glorificar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todo o seu entendimento. E este homem, criado a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, ele é convidado a amar a Deus em toda a sua totalidade, amando a Deus sobre todas as suas potências, a vontade, a inteligência e a sua liberdade. É importante, meus amados, saber que este homem, criado à imagem e semelhança de Deus, e também convidado a amá-lo e glorificá-lo, ele tem a sua própria natureza impresso esta vontade, impresso esse ser religioso na sua própria natureza. O homem, ele na própria natureza, ele é chamado a crer. E Santo Tomás é ousado em dizer que quando o homem, ele trai a sua própria natureza, quando ele trai essa natureza que o Deus o criou para glorificá-lo e amá-lo, ele vai traindo o seu próprio ser, a sua própria essência, porque o homem foi criado justamente para amar a Deus e glorificá-lo através da própria intimidade com Ele. Quando nós olhamos Santo Agostinho, que todos nós sabemos que teve uma vida completamente afastada do nosso Deus, quando ele se converteu, quando ele, pelas mãos de Santo Ambrósio, encontrou na pregação, no batismo e também nas lágrimas de sua mãe, ele encontrou o caminho do retorno a Deus, do retorno como filho pródigo. E nós conhecemos a famosa frase que brotou do coração de Santo Agostinho: Senhor, fizéssemos para vós, e o nosso coração ele está inquieto enquanto não consegue repousar em ti. Enquanto o homem está longe de Deus, ao mesmo tempo ele é irreconhecível, ele não consegue se reconhecer, ele fica completamente desfigurado. Mas quando o homem ele está perto de Deus, assim ele se reconhece porque ele vê nele
o rosto do próprio Deus. Santo Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja, vai dizer assim, que a mais nobre força do homem é a razão. E a mais alta meta da razão é o conhecimento de Deus. Então aqui, meus queridos, para amar e conhecer a Deus, entra uma outra faculdade que não está separado da sobrenaturalidade, que é a razão. E a razão é justamente esta capacidade de compreender as verdades divinas. E essas verdades que a razão é capaz de compreender se encontra na fidei deposito, que é o depósito da fé. A verdade da Igreja que recebeu de Jesus Cristo. E essas duas revelações, que são essas verdades que se encontram no depósito da fé, é a revelação oral e a revelação escrita. A revelação escrita, para nós, é as Sagradas Escrituras. E a revelação oral é justamente a tradição, que entra nessa tradição os escritos dos santos padres, os concílios, os papas, os símbolos da fé e as definições papais. E dentro dessa tradição oral, também não podemos esquecer que entra o que nós vamos estudar durante todo este ano, que é o Catecismo da Igreja Católica, aonde está todo o resumo das verdadeiras verdades da Igreja. Para que serve o catecismo? O catecismo serve para a nossa instrução, para o nosso ensino e para a nossa catequese. E, meus amados, neste tempo em que vivemos, o catecismo ele serve também para nos ajudar a dar razões de nossa fé e lutar contra o relativismo, o subjetivismo e o niilismo. E esta ditadura do relativismo, quem falou com tanta ênfase, com tanta coragem e com tanta ousadia foi o nosso Papa Emérito Bento XVI. Ele fala que é uma ditadura da cultura e não deixa de ser uma ideologia. Mas o que seria o relativismo? O relativismo é a ausência da verdade absoluta, da realidade eterna, da realidade divina e imutável, onde não existe uma verdade absoluta. E aqui, meus amados, entra aquela frase, tudo é relativo. Então, isto é relativismo. Então, como vamos combater? Como vamos dar razões de nossa fé? É justamente o conhecimento da verdade pura e absoluta da nossa Igreja. Está onde? Está no Catecismo da Igreja Católica, que condensa as 12 verdades de nossa fé. Então, meu querido e amado irmão, esse é o convite. Esse é o convite da nossa jornada neste ano, para que possamos aprofundar, voltar às nossas origens, voltar à instrução de nossa fé que está no Catecismo da Igreja Católica. E aqui, meus amados, eu termino com uma frase de Santo Agostinho, que ele vai dizer assim, da importância do nosso catecismo. Ele vai dizer que é importante nós nos entregarmos ao catecismo, que é importante nós entregarmos ao credo,
que ele chama Reditio Symboli, que é o símbolo do santo mistério, que é definido e edificado na solidez da nossa igreja. A nossa mãe, apoiada nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, recebamos essa nossa fé nessas pequenas catequeses que nós damos início com este vídeo. Portanto, eu te convido, fique conosco e aproveite da melhor maneira possível essas catequeses do nosso Catecismo da Igreja Católica. Por isso, eu te deixo o convite para a próxima semana nós darmos continuidade aos nossos vídeos de formação sobre o Catecismo. E aqui eu deixo a minha bênção sacerdotal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido e amado irmão, fique com Deus.